Neste domingo, com alegria, celebramos a ascensão do Senhor. Agradecemos a Deus Pai a elevação sagrada de seu Filho e recebamos dele a confirmação de que todos nós fomos com ele introduzidos na intimidade definitiva de Deus. Com Maria e os apóstolos, aguardemos a força do alto, conforme a promessa de Cristo. A ascensão é um mistério que nos envolve e comunica que nossa vida, unida à sua, está enraizada na eternidade. Na medida em que tomamos consciência dessa verdade, nosso testemunho de cidadãos do céu torna-se visível a todos. A presença de Jesus na igreja e no mundo continua e é percebida à medida em que cada um de nós vive e anuncia o Evangelho, despertando e formando novos seguidores para o Divino Mestre. A ascensão de Jesus no céu não é mais do que uma consequência da ressurreição. O vencedor, aquele que está vivo na sua vida nova, não podia estar destinado a uma vida pautada pelo tempo e pelo espaço. Os discípulos perceberam que ele não ficou prisioneiro da morte, mas que a venceu. Demonstrou assim que tudo o que na terra sucede, os sucessos, as desgraças, o sofrimento, a morte, tudo aquilo que também fez parte da vida de Jesus, não se afasta do plano de Deus. Se este é o destino dos homens, então não há de que se ter medo da própria morte, porque Jesus transformou a morte em nascimento para a vida. Por isso os discípulos se alegraram. Jesus não se afastou, não foi para outro lugar, mas ficou com os homens. Cristo ficou verdadeiramente conosco até a consumação dos séculos. Não foi para outro lugar, mas entrou na plenitude de seu Pai, já como Deus e como homem. Foi elevado, exaltado na sua humanidade, e exatamente por isso, pôs-se mais do que nunca em união com cada um de nós. Jesus não deixa de viver quando desaparece do meio dos homens. Ele continua vivo na sua igreja, vive na Eucaristia, vive na sua palavra. Cristo, ele vive na comunidade civil e religiosa. Cristo vive em cada homem que luta por amor, por amar viver. Vive em todos nós que enfrentamos lutas, triunfos e feridas, fracassos e êxitos. Com a ascensão, a sua presença não diminui, mas propagou-se. Eis o segundo motivo da alegria dos discípulos, e que deve constituir a nossa alegria também. É deste mistério de sabedoria que São Paulo fala. Não se trata de uma sabedoria humana, mas da inteligência para compreender o mistério da Igreja. Pela fé, os cristãos possuem uma sabedoria que supera qualquer outro conhecimento. Sabem que Deus manifestou em Jesus Cristo a sua força, destronando todos os poderes que até agora aprisionam a vida e libertando os homens para uma esperança nova diante do futuro. É que a vida não está limitada pelos horizontes deste mundo. Embora, sem deixarem de estar comprometidos nele, os cristãos sabem que o mundo não constitui morada permanente, mas que a todos está reservada uma morada eterna junto de Deus. Para consegui-la, é exigida a cada um de nós uma conversão contínua do modo de viver nas realidades terrenas que constituem o nosso dia a dia, sem cairmos numa espiritualidade irreal, que nos afasta das nossas responsabilidades na edificação de um mundo mais humano, mais fraterno. A Ascensão é o evento culminante do mistério de Nosso Senhor. No 40º dia depois da Páscoa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras com seus discípulos e ascendeu aos céus diante dos seus olhos, como é relatado nos Atos dos Apóstolos. A ascensão de Cristo está cheia de significado teológico. A ascensão de Cristo significa que no céu, aquele que, conhecendo em primeira mão a experiência do sofrimento e da tentação, ora por nós e aperfeiçoa nossas orações. A ascensão é um testemunho e uma garantia da nossa própria ressurreição corporal, bem como um convite para que coloquemos nossos corações e mentes
nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, para governar todas as coisas no céu e por todo o universo. A ascensão de Cristo não é uma viagem no espaço, em direção aos astros mais remotos. A ascensão significa que Jesus já não pertence ao mundo velho da corrupção e da morte, que condiciona a nossa vida. Jesus pertence completamente a Deus. Na ascensão, Jesus voltou ao seu mundo invisível, onde prometeu preparar um lugar para cada um de nós. Mas, nos inesgotáveis recursos do seu amor, ele nos deu um sinal, que se vê e se toca, para nos dirigirmos sem errar para a sua pessoa que não se vê nem se toca. Este sinal é a hóstia consagrada. Ali está Jesus vivo e verdadeiro, o qual não visto nos vê, o qual não ouvindo nos escuta. Com a ascensão gloriosa, Jesus inaugura a sua presença invisível junto de nós na terra. Foi preparar-nos um lugar no céu, como ele mesmo prometeu aos apóstolos, mas teve antes o cuidado de nos fazer uma promessa. Eu estarei sempre convosco até os fins dos tempos. É uma promessa solene que nos faz Jesus, no momento culminante da sua vida terrena. De fato, ao longo da nossa vida pública, foi-nos preparado para acolher esta verdade fundamental da sua presença. 40 dias depois da Páscoa da ressurreição, Jesus subiu ao céu gloriosamente e foi como prometer aos apóstolos no cenáculo, preparar-nos um lugar. Confia-nos a ação do Espírito Santo. Recebeis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós. A ascensão de Jesus é uma verdade de fé. Ao fim de 40 dias em que se manifestou por diversas vezes aos apóstolos, procurando confirmá-los na verdade da ressurreição e fazendo-lhes as últimas recomendações, elevou-se à vista deles. Faz de nós suas testemunhas, sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e na Samaria e até os confins de toda a terra. Uma testemunha é alguém que nos garante a veracidade de um acontecimento ou de uma afirmação. Quando Jesus nos diz que fará de nós suas testemunhas, entrega-nos a missão que ele, ressuscitado, nos ama e deseja conduzir-nos à salvação eterna. Durante os 3 anos da vida pública, Jesus apareceu-nos com o seu rosto e o tom da sua voz. Agora quer multiplicar a sua presença no mundo, apresentando-se com o rosto de cada um de nós, o tom da nossa voz e, sobretudo, a nossa vida. Mais do que professores, Jesus quer testemunhas da sua vida e doutrina. Pessoas que não só a proclamam, mas garantem com a sua vida que vale a pena segui-la. Por isso, o Santo Padre Paulo VI diz que vale mais uma testemunha do que muitos doutores. O Senhor quer que sejamos suas testemunhas, isto é, que façamos um esforço sincero para praticar aquilo que anunciamos. A ascensão lembra-nos que somos enviados de Cristo para continuar e contemplar a sua obra, nos deveres concretos neste mundo. Não podemos ficar parados, olhando para o céu. Devemos ser discípulos para o reino. As dificuldades podem ser muitas, mas Jesus é a nossa força. O desânimo poderá bater à nossa porta, mas Jesus é o nosso amparo. A tristeza poderá fazer-nos sofrer, mas Jesus é a nossa alegria. A doença poderá tirar-nos a saúde, mas Jesus é o médico divino. A calúnia poderá manchar a nossa vida, mas Jesus é a verdade. A escuridão poderá impedir-nos de ver bem o caminho, mas Jesus é a luz do mundo. O ódio poderá ferir a nossa afetividade, mas Jesus é o nosso amor. A guerra poderá dar-nos a sensação que jamais acabará, mas Jesus é a paz. O pecado poderá tornar-nos ingratos por tantos favores recebidos de Deus, mas Jesus é a misericórdia. O desânimo poderá querer
a nossa condenação, mas Jesus é a salvação. A morte poderá meter-nos medo, mas Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. E ascendendo-se aos céus, Ele prepara para nós um lugar junto do Pai.